Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema Ciência e Religião. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, amigos e irmãos da Rádio e TV Fraternal. É com grande alegria que estamos, mais uma vez, sintonizados com todos vocês para o aprendizado das lições do Evangelho de Jesus. O Mestre Jesus, que esteve entre nós e que trouxe a sua mensagem de amor e de paz, convidando-nos à libertação. A sua proposta foi justamente esta, a de libertação através da educação das nossas almas. E ele deixou bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, o conhecimento é o caminho da libertação. E a aquisição do conhecimento está, assim, vinculada ao conhecimento, ao entendimento das leis de Deus, que são eternas, imutáveis e perfeitas. Então, nós só realmente nos libertaremos de tudo que nos prende à ignorância quando nós tivermos pleno e total conhecimento das leis de Deus. E uma dessas leis é a lei do progresso. A lei do progresso é a lei máxima da criação e todos nós estamos a ela submetidos. À medida que nós vamos evoluindo, nós amadurecemos para o entendimento dessa lei e de todas as demais. Tudo progride no universo. Meus irmãos, nada é estático, tudo é movimento, tudo progride, tudo está dentro desta proposta de evolução divina. A ciência e a religião fazem parte desse contexto evolutivo. O capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, reserva um item, o item 8, justamente para a abordagem entre a ciência e a religião. O título desse item é Aliança entre a Ciência e a Religião. E ali, os espíritos revelam que a ciência e a religião constituem duas alavancas da inteligência humana. Então, eles dizem isso, que a ciência e a religião constituem duas alavancas da inteligência humana. A ciência
revela as leis do mundo material. A ciência, que é o conhecimento, né? Revela as leis do mundo material. E a religião, a lei moral. Então, segundo os espíritos, ambas se complementam, porque ambas partem do mesmo princípio divino. Deus criou todas as leis. E Ele criou para a harmonização da humanidade. Para que nós pudéssemos, através do entendimento dessas leis, abrirmos os horizontes da nossa inteligência e conseguirmos, assim, captar a grandiosidade divina. Mas isso ainda não acontece, meus irmãos. Entre nós existem divergências por conta do orgulho, da vaidade, da sede do poder. Ainda não existe essa interação perfeita entre a ciência e a religião. Mas nós estamos caminhando nessa direção. Nós sabemos que muitas criaturas se destacaram no campo da ciência, trazendo revelações que fizeram avançar a humanidade. Galileu Galilei, astrônomo, né? De grande destaque na sua época, séculos 16, 17, trouxe uma revelação assim muito significativa, comprovando através de pesquisas e experiências que a Terra não era o centro do cosmos, que ela girava em torno do Sol. Mas esta sua descoberta sofreu assim a perseguição da igreja. A igreja, que na época detinha o poder religioso, considerou essa descoberta uma verdadeira heresia. E ele foi condenado à pena de morte. E para que essa pena não se cumprisse, ele foi obrigado a desistir das suas propostas, né? O que nós percebemos aí, nesta época, é que havia a rivalidade entre ciência e religião. O poder, a competição, impediam que essas duas alavancas do conhecimento, da inteligência humana, pudessem se unir, se complementar segundo os desígnios de Deus. Muita coisa aconteceu
E hoje nós estamos vivenciando, no século XXI, inovações e descobertas que caminham para a vinculação entre a ciência e a espiritualidade. A física quântica, a neurociência e a própria medicina tradicional têm realizado pesquisas, descobertas que se encaminham nessa direção. Nós temos aí exemplos de cientistas que se destacam nesse contexto. A revista super interessante que foi assim atualizada em 31 de outubro de 2020, traz um tema muito significativo. O tema inicia-se com uma pergunta: rezar resolve? E aí, informações são dadas que concorrem para a resposta positiva da pergunta. Informações trazidas do trabalho de pesquisadores, de especialistas que estão aí empenhados em fazer essa interação, essa vinculação entre a espiritualidade e a ciência. Um exemplo destacado na revista é de um médico chamado Michel Kukroff e da sua assistente, uma enfermeira chamada Suzanne Crocker. Ele realiza um trabalho na Universidade Duke, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde ele é cirurgião atuando na área de cardiologia. Então, ali ele realiza um trabalho inovador. E ele traz, assim, uma postura inusitada, que chama a nossa atenção. Ele diz o seguinte, que antes de qualquer cirurgia, ele e a enfermeira, é Suzanne Crocker, ele e a Suzanne, a enfermeira, costumam reservar alguns minutos para a oração.
porque eles acreditam que toda cirurgia é perigosa e merece cuidados. Então eles buscam ajuda. Eles buscam um amparo para o trabalho que eles vão realizar. Então a revista mostra um momento em que o médico, o cirurgião, né, está se preparando para começar a cirurgia, concentrado, de olhos fechados, e a enfermeira, diante de um aparelho, um vídeo com uma câmera, também concentrada, em postura de prece, movendo os lábios, como se estivesse conversando com o coração da paciente que está para se submeter à operação. Muito bonita essa postura, não é? Então, é a medicina tradicional se unindo com a espiritualidade para poder se completarem e realizarem um trabalho perfeito. E a revista relata também que eles realizam assim uma campanha entre pessoas que alimentam a fé, não importa a religião a que pertençam, são pessoas de várias crenças religiosas, em várias partes do mundo. Já conseguiram montar 14 grupos de pessoas cristãs e não cristãs, que, com a sua boa vontade, se predispõem a orar pelas pessoas necessitadas, mesmo que elas nem saibam que estão sendo alvo desse procedimento. Então, isso faz parte da pesquisa dele, da tese que ele pretende defender, provando que a ciência, juntamente com a espiritualidade, porque ele não fala religião, mas nós sabemos que se trata disso, não é? A ciência, juntamente com a espiritualidade, podem caminhar juntas. Isto é deste século, meus irmãos. E é algo surpreendente e muito elevado. Outras pesquisas, outros trabalhos também são alvo de destaque. A neurociência está comprovando a importância da oração, da elevação do pensamento
da espiritualidade no tratamento de doenças. Então, eles estão comprovando que o fato de nós alimentarmos pensamentos elevados, que pensamento é energia, né? O fato de nós alimentarmos pensamentos elevados, o fato de nós transformarmos estes pensamentos em atitudes de bondade, porque aí entra a questão da solidariedade, da fraternidade, da prática do bem. O fato de nós nos posicionarmos dessa maneira só traz benefícios para a nossa saúde física e mental. E como nós conhecemos, né, os princípios da doutrina espírita, nós acrescentamos saúde espiritual também. Então, o que eles já comprovaram? Que quando a pessoa eleva o seu pensamento, não importa a religião a que pertença, mas o simples fato dela elevar o seu pensamento ao alto, o pensamento de gratidão, por exemplo, que tem uma força poderosa, essa postura faz ativar no cérebro uma região que passa a produzir um neurotransmissor, ou o hormônio, aquele hormônio do bem-estar, né, que passa a ser produzido em grande quantidade. E no caso, né, seria, se não me engano, a ocitocina, ou oxitocina, como queiram. Então, esse hormônio é ativado pelos bons pensamentos, pelos pensamentos elevados, pela conexão com o divino, com aquilo que traz para nós bem-estar. Então, a proposta de Jesus é muito atual. É muito atual. Quando ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento de tudo isso, né, o entendimento das leis de Deus, na sua plenitude, irá nos libertar de tudo que ainda nos escravize ao sofrimento, à dor, às doenças, às enfermidades. Então, quando Jesus deixou bem claro no Evangelho a sua proposta maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, incentivando-nos a colocar-nos no lugar do nosso semelhante, sentindo as suas necessidades, ele estava nos dando a receita da felicidade, a receita do bem-estar, a receita da saúde física, mental e espiritual, mostrando que tudo está em nós. Nós somos os agentes
da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, meus irmãos, tudo que Deus criou foi para o nosso engrandecimento espiritual. As suas leis, harmoniosas e perfeitas, têm como objetivo nos conduzir à luz e à libertação de tudo que nos aprisione à ignorância dos seus ensinamentos. Então, a partir do momento que nós nos empenhamos, nos dedicamos ao entendimento das leis de Deus e à incorporação dessas leis em nossa vida, trabalhando primeiramente dentro de nós, com o nosso organismo, interagindo com as nossas células, porque isso a física quântica e a neurociência já comprovaram. O benefício de nós conversarmos com as nossas células, porque elas são inteligentes e respondem a nossa mensagem. Então, os estímulos que nós passamos, os pensamentos que nós alimentamos, os sentimentos que nós cultivamos ao longo da nossa vida, é que vão definir a nossa saúde, verdadeiramente falando, né? A nossa saúde, que é sinônimo de felicidade, ou a nossa infelicidade. Por isso Jesus falou com grande propriedade: vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podereis fazer e ainda mais, porque tudo está dentro de nós, meus irmãos. Nós só precisamos acordar, despertar e entender essa verdade, essa realidade tão assim significativa. Um outro pesquisador, aliás, voltando lá para a neurociência, é preciso acrescentar algo importante também, que a descoberta dessa experiência de ativação benéfica daquela região do cérebro que passa a produzir o neurotransmissor, o hormônio, em grande quantidade, beneficiando a nossa saúde, esta descoberta fez com que os cientistas, os pesquisadores, buscassem um nome para denominar a região ativada pela nossa ação positiva. E o nome que eles deram, o ponto de Deus, tá? O ponto de Deus. Foi o nome que os neurocientistas deram para esta região
que é ativada por nós, pelos nossos bons pensamentos, pelos nossos bons sentimentos e posturas fraternas e solidárias, não é? Então, foi este o nome que essa região recebeu. E eles continuam o seu trabalho de pesquisa, mostrando que as pessoas que costumam orar, agradecer, que costumam buscar a elevação dos seus pensamentos e que convivem em clima de harmonia, de fraternidade, de solidariedade, são, assim, detentores de uma saúde mais plena. Então, é a comprovação das palavras do Mestre, quando ele disse: o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de vós. Não o procureis em outra parte. Quer dizer, a felicidade, a harmonia, a paz, que são os fundamentos do reino de Deus, estão dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Nós somos os agentes da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, a ciência, através do seu conhecimento, traz essas revelações importantíssimas, que não agridem a religião, pelo contrário, são informações que fortalecem a nossa fé, fortalecem a nossa confiança em Deus e a certeza de que nós podemos mudar o rumo das nossas vidas para melhor. Depende de nós. Há um outro pesquisador, meus irmãos, esse é agora do século XX também, chamado Greg Braden. Greg Braden, norte-americano. Ele é físico, ele é escritor, conhecedor das línguas antigas, hebraico, aramaico, grego. Tem várias obras publicadas. Há mais de 20 anos, acho que há uns 30 anos, ele estuda e pesquisa com o intuito de unir a ciência à espiritualidade. E ele fez uma experiência muito importante. Ele se baseou no conhecimento dos elementos que formam todos os seres da criação. Todos os seres da criação, meus irmãos, têm em si mesmos os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio.
Esses 4 elementos estão presentes em todos os seres da criação. E esta é uma revelação, assim, muito significativa. Porque nós ficamos aí a refletir. Quer dizer que se nós somos formados dos mesmos elementos, nós somos iguais, não é? Nós somos iguais. Nós estamos todos conectados. Isto é a prova da perfeição divina, mas a prova maior é que, apesar de sermos iguais, nós somos diferentes. Nós somos seres individuais, porque não existe um DNA igual. Embora nós sejamos formados dos mesmos elementos, o DNA de cada um de nós é particular. Isso é prova da inteligência de Deus. Agora vejam bem o que ele fez. Ele pegou os 4 elementos, o nome dos 4 elementos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. E escreveu, passou para a língua antiga, a mais antiga, que se não me engano é o aramaico, né? Ele passou para a língua mais antiga, esses 4 elementos. E depois ele fez o seguinte: ele isolou a inicial de cada letra, de cada elemento na língua mais antiga, né? Ele selecionou as letras iniciais de cada elemento. Aí depois ele juntou. E o resultado foi o nome de Deus na língua antiga. Impressionante, né? O nome de Deus na língua antiga. Esta pesquisa está em um dos seus livros, chamado O Código Divino, ou Código de Deus. Não é o Código da Vinci, é o Código Divino, em que ele faz essa revelação. E a que conclusão ele chegou? Que a assinatura de Deus está dentro de nós, como a marca do Criador em sua obra. Isto é ciência, meus irmãos. Isto é ciência em comunhão com a espiritualidade, provando a ação divina em cada um de nós. Isto é muito supremo. É muito divino. E ele continua com o seu trabalho, né, fazendo novas pesquisas, mas esta revelação foi algo surpreendente. E hoje, a ciência está comprovando aí que não existe isolamento. Não existe isolamento. Tudo está conectado. Todos os seres da criação estão conectados. Aliás, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, diz
que todo o universo está submetido à lei da solidariedade. Leon Denis foi um grande pesquisador, filósofo, continuador de Kardec. E ele traz essa mensagem, que tudo no universo está conectado, todos os seres, não existe separação. Não existe isolamento. Nós fazemos parte desse universo, dessa natureza. Tudo está em tudo. Ao mesmo tempo que nós somos únicos, porque somos seres individuais, já comprovado, né, cientificamente isso, nós somos seres interligados. Nós não podemos existir sozinhos. A falta de solidariedade, meus irmãos, traz o sofrimento. A falta de solidariedade nos faz infelizes. E nós precisamos descobrir essa certeza de que fazemos parte da natureza. Nós não estamos isolados. Da natureza, porque às vezes nos consideramos seres separados da natureza. Nós somos natureza. Tudo está em nós. Animal, planta, nós, seres humanos, nós estamos em comunhão. Por isso, Leon Denis diz no livro O Grande Enigma, que todo o universo está submetido à lei da solidariedade, porque é lei divina. Deus é solidariedade, Deus é amor, Deus é fraternidade. Então não existem separações. Não existe ciência de um lado e religião do outro. Isto só existe na nossa mente, ainda alimentada pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela sede de poder, de defender cada um de nós o nosso território. Mas para Deus, tudo caminha na mesma direção. E nós só vamos despertar para isso quando nós conseguirmos realmente incorporar as suas leis à nossa maneira de ser. Quando nós conseguirmos verdadeiramente entender os seus propósitos em relação a cada um de nós, né? Tudo está interligado. E a ciência faz parte desse tudo. E a religião também. Porque tudo é conhecimento. Tudo é esclarecimento. Albert Einstein, né? Tem uma frase que ele diz o seguinte:
A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Não é? É isso mesmo. Então ficam compartimentos estanques, viram compartimentos estanques, assim, sem sustentação, uma precisa da outra. Mas é preciso que haja compreensão, entendimento e aceitação do modo de procedimento de cada uma delas. Porque cada uma tem seus métodos de acordo com as suas necessidades. Em uma mensagem de Kardec, ele fala, eu não me lembro em que livro está, né, para trazer a referência, eu tentei procurar, mas não achei, mas é muito importante quando ele diz que a ciência tradicional, a ciência tem os seus métodos particulares. Por exemplo, a medicina, né? Tem os seus métodos, os seus instrumentos de atuação. Aí ele fala do espiritismo. O espiritismo é ciência. É ciência, assim, estruturada no método teórico experimental. Kardec partiu da manifestação dos espíritos através da mediunidade, né? A mediunidade foi um instrumento de pesquisa, é um instrumento de pesquisa. Então ele partiu, né? Da manifestação dos próprios espíritos através da mediunidade de alguém. E esses espíritos se diziam seres que já haviam habitado o planeta e que agora estavam na espiritualidade. Então, esse conhecimento chegou dessa maneira, através do método experimental. Ele não criou uma teoria a priori, uma teoria de imediato. Existem os espíritos, e aí ele foi comprovar, não, a comprovação foi feita através da própria manifestação dos espíritos, através da mediunidade. Então, o método da doutrina espírita no campo científico é a mediunidade. E ele diz o seguinte, que a medicina tem os seus métodos, as outras ciências têm os seus métodos, e não se pode querer encontrar a alma usando um bisturi, tá? E há uma outra frase muito importante de uma outra pessoa, eu não me lembro se foi o Newton, que trouxe essa mensagem, Isaac Newton, né? Eu não me lembro se foi ele, mas a mensagem é a seguinte, um astrônomo falando sobre a existência de Deus, sobre
o poder da ciência, né? Querendo desmerecer o poder da religião. Ele disse que já havia pesquisado, que ele conhecia muitos enigmas do universo, mas que ainda não havia encontrado Deus no universo. Aí o outro, que é um neurocientista, né? Disse para ele assim: eu também já operei muitos cérebros, mas nunca consegui encontrar um pensamento. É para a nossa reflexão, meus irmãos. É para a nossa reflexão, entendendo que a interação entre esses dois elementos importantes, não é, da inteligência humana, o vínculo, a solidariedade entre essas bases importantes da inteligência humana, denominadas ciência e religião, essa interação só poderá se concluir, só poderá acontecer de verdade, na sua plenitude, quando o ser humano estiver despido daquilo que impede a sua visão maior, do orgulho, da vaidade, da ânsia pelo poder, de tudo que bloqueia a sua capacidade de ver além, de ver acima da superfície. Por isso Jesus falou: bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E mais ainda, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A ciência e a religião, meus irmãos, constituem luzes para a nossa ascensão espiritual. A ciência, revelando as leis da matéria, o conhecimento, a religião ou espiritualidade, fornecendo através da lei moral os alicerces da renovação das almas em direção a Deus. Então, cabe a cada um de nós trabalhar nesse sentido, reformando-nos, transformando-nos, vencendo as nossas próprias fraquezas e abrindo caminhos para que possamos um dia abraçarmos de forma verdadeira essas duas alavancas da inteligência humana, que são os princípios divinos, e que assim, nesse abraço solidário e fraterno, nós possamos despertar para a verdade em sua plenitude. Muita paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Então, meus irmãos, terminada
esta parte, né, de falação. Vamos passar para outra parte musical. Eu vou cantar uma música, né, para encerrar este nosso encontro. Então vamos assim cantar a Ave Maria. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas serras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.